Vou pegar um gancho aqui que você disse, né, do time, né? E aí perguntar para o Anderson nesse sentido, até sobre a metodologia de condução do planejamento estratégico. Como que ela é feita e como que envolve, que equipe tem que ser envolvida e o efeito que isso tem? Primeira observação, César, é a gente entender que planejamento estratégico não é uma atribuição exclusiva dos reis do Olimpo, aqueles que estão no castelo de cristal no alto da estrutura corporativa, né? Se for assim, não precisa fazer planejamento, faz uma reunião de confraria, que talvez dê mais certo. Planejamento é um instrumento que deve envolver as pessoas. E quando a gente vai iniciar um planejamento num cliente nosso, a gente procura colocar no grupo de planejamento não só os executivos ou os gerentes, mas também algumas pessoas que sejam importantes na estrutura e que sejam formadoras de opinião, né? Porque o próprio Igor disse, a gente não, se não for por meio dessas pessoas engajadas, não tem planejamento que resista. Então a gente monta um time para fazer esse planejamento, um time multifuncional, não é exclusividade dos C-levels ou dos principais executivos, e a gente vai conduzindo esse processo. Uma coisa que a gente faz questão muito no nosso processo de planejamento é que a gente precisa de um nivelamento conceitual antes de começar. Por quê? Porque as pessoas chegam num planejamento estratégico com experiências diferentes, né? Com conhecimentos diferentes. Um fez planejamento com a empresa tal, o outro fez planejamento com a outra, outro não fez nenhum, outro não sabe o que é. Então a gente precisa nivelar para que o processo se transcorra, se desenvolva de forma adequada. Então a gente faz esse nivelamento conceitual, que a gente entende que é extremamente importante, e a partir daí nós vamos adotando a metodologia da estratégia, que tem alguns passos, deve ser em torno de 8, 9 passos distintos, mas são passos que são coordenados para que a gente chegue lá no final com metas definidas, planos de ação definidos para cumprimento dessas metas, todos linkadas nos desafios que foram definidos, desafios para melhorar os resultados da análise que foi feita, e com isso a gente consegue ter um processo mais ordenado e mais efetivo, menos conversa fiada e mais resultado para a empresa, que é o que importa, né? Bacana.